Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da série FB 1000 Dias, uma iniciativa do FB Baby Plus e Clube Gestantes e Bebês, que juntos proporcionam o melhor acompanhamento das gestantes e seus bebês. O Centro Materno Infantil FB Baby Plus oferece um mundo de atividades para as gestantes. Pilates, hidro para gestantes, drenagem, fisioterapia pélvica, atendimentos psicológicos, nutricionais, preparação para o parto, amamentação e todos os cuidados que você e o seu bebê precisam e merecem. E é nessa perspectiva que promovemos aqui, no canal do Farias Brito no YouTube, a série de podcast FB 1000 Dias, trazendo a vocês todas as informações necessárias para compreender e valorizar cada vez mais a grande importância que os primeiros 1000 dias da vida do bebê têm na formação integral dele como ser humano. E para quem não assistiu ao nosso primeiro episódio, é só acessar aqui no nosso canal. O programa continua à disposição. Nele, conversamos sobre planejamento na gestação e parto. Aproveite essa conversa imperdível sobre os cuidados, desafios e emoções que envolvem a preparação para a chegada de um bebê. Hoje, no segundo episódio da série, abordaremos o tema gravidez, alimentação e vacinação, sob a mediação de Lena Martins e com a participação da pediatra doutora Lara Maia e da nutricionista Ivana Rosas. Conversaremos sobre a importância dos cuidados na gestação, abordando desde a questão de uma alimentação saudável até a importância da vacinação nesse período. Aproveitem o momento, compartilhem e curtam, divulgando o nosso canal e todos os serviços que o FB Baby Plus oferece. Com vocês, o segundo episódio da série FB 1000 Dias, gravidez, alimentação e vacinação. Olá, hoje vamos dar continuidade à nossa série 1000 Dias. Eu sou Lena Martins, fisioterapeuta da saúde da mulher e obstetriz, e estou aqui muito feliz por trazer assuntos super importantes desse momento do 1000 dias, que vai desde a gestação aos primeiros 2 anos do bebê, tá? Então nós vamos trazer aqui diversos profissionais, obstetras, pediatras, nutricionistas, psicólogos, enfermeiras, fisioterapeutas, trazendo assuntos super importantes para esse momento. O Clube Gestantes, se uniu com o FB Baby Plus, um centro materno-infantil que traz diversos serviços, dentre a obstetrícia, pediatria, nutricionistas, fisioterapeutas, pilates, hidrogestantes. Então, estamos aqui em um ambiente totalmente preparado para recebê-las desde a gestação até o nascimento do bebê. E tem mais, também temos o programa para crianças, trabalharem dentro do brincar, o desenvolvimento dos 1000 dias. E hoje estou trazendo aqui, nessa manhã linda e maravilhosa, a doutora Lara, pediatra, e a doutora Ivana, nutricionista, para a gente falar um pouco da nutrição e da vacinação nesse momento tão especial. Sejam bem-vindas, Obrigada. Doutora Lara está aqui para compartilhar o seu conhecimento muito importante sobre a vacinação nesse período. Seja bem-vinda, doutora Lara. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem, doutora Lara? Gostaria de falar um pouco, então, sobre esse momento mágico, que é a gestação, e que durante a gestação, o nosso corpo se transforma. Aliás, não só o nosso corpo, Ivana? Mas a nossa mente também. Então, a gente tem alterações do sono, alterações da respiração, alterações do nosso corpo, alterações das nossas relações sociais, e alterações imunológicas. Então, é um momento da nossa vida que realmente a gente precisa estar atento às nossas vacinas, porque quando a mãe se vacina, ela está se protegendo e protegendo o seu bebê. Exato. E é super importante, A vacinação ela tem que estar em dia, doutora Lara? Com certeza. Antes da gestação, já para preparar o corpo, para receber esse bebê.
Então, assim, a vacinação ela tem que estar com a cadernetazinha lá, super em dia, antes da gestação, na gestação, no pós-parto também. A senhora hoje vai falar um pouquinho pra gente, né? Porque às vezes acontece assim, eu engravidei agora. Primeira coisa que ela procura é a obstetra, né? E aí chega lá, são muitas informações que essa obstetra dá, e aí, que vacina eu tenho que tomar? E elas vão ler, vão buscar mais informações. O que a senhora fala, assim, um pouco sobre... Com certeza, Helena, isso é super importante. Até porque, quando a gente vê a gestante, a gente pensa na vacina da gestante. Não é só isso. Tem que pensar em vacinar o pai, em vacinar a babá, em vacinar os avós, em vacinar os irmãos. Por quê? Vou citar o exemplo da coqueluche. A coqueluche é uma vacina que o bebê vai tomar quando tiver 2 meses de vida. Até então, ele fica exposto e pode se infectar. E coqueluche no bebê é muito complicado. O bebê sofre, é aquela tosse estridulosa, com muito cansaço. E muitas vezes o bebê precisa ficar hospitalizado. Então, essa estratégia de vacinar os contactantes do bebê se chama estratégia Cocoon ou estratégia casulo. Tá? Então, pensou em engravidar, se prepara antes, se prepara durante a gestação e prepara a família, né? Todos aqueles contactantes que vão ficar com o bebê devem também estar protegidos. Olha só que interessante. Isso é muito importante, né? A gente saber disso. Muito importante. E muitas vezes, o obstetra, ele não, durante a consulta não tem tempo, ele foca muito na imunização da gestante, né? Mas a gente, como pediatra, quando a gestante vai fazer a consulta pré-natal, porque é importante também fazer a consulta pré-natal com o pediatra, a gente faz toda essa orientação de imunização da família, dos contactantes do bebê. E a senhora acha que é interessante essa consulta, que é muito importante também, né? E hoje eu vejo muitas gestantes procurando a consulta pré-natal pediátrica. Sim. Tem um período, assim, durante a gestação que ela deve procurar, tipo assim, no final da gestação ou antes mesmo, descobrir que está grávida e procurar logo um pré-natal pediátrico? Sim, quanto antes, melhor, né? Quanto mais cedo, melhor. A informação é sempre bem-vinda, né? E tem coisas que a gente pode fazer no início da gestação, tá? Não deixar para até os últimos essa informação dias. Super importante, né? Com Vacinar certeza. toda a rede de apoio, né? Com certeza. E às vezes eu observo que as mães deixam para procurar a consulta pré-natal pediátrica, mas no finalzinho, pensando nos cuidados com o bebê, né? E aí ela deixou essa informação passar, né? Dessa vacinação. Com certeza. Da família, né? Todo mundo junto. E quando a gente fala, Lena, em prevenção, a gente não fala só em vacinas, né? Quando a gente fala em prevenção, a gente pensa em alimentação adequada, em sono adequado, Sim. Né? A gente sabe que muitas coisas estão correlacionadas com a imunidade. Então, sono, atividade física, alimentação, vacinação, equilíbrio emocional, paz de espírito, né? A gente sabe que isso também interfere no nosso sistema imune, não é? É verdade. E aí, Ivana, também, já puxando aqui, como você falou da nutrição, eu vejo também muito assim, falando sobre os 1000 dias, né? Que a criança, dentro do ventre, ela já começa a ter adaptações do paladar, né? A partir do hábito alimentar da mãe, né? Então, assim, a mãe se alimenta bem. E o bebê também, quando ele já começa a introdução alimentar, já tem aquela memória, né, que foi criada dentro do ventre, né? E aí eu pergunto assim, a mãe, engravidei agora, né? O que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer dieta? O que ela tem que fazer, essa mãe? Assim, desde a gestação, né, o bebê já está sentindo ali os sabores, né, do que a mãe está consumindo. Né? Então, a partir a mãe descobriu que está grávida, né? A partir do momento que ela está gestante, ela tem que melhorar a alimentação dela como um todo. Não é fazer dieta, a gente não faz dieta restritiva para a gestante, a gente faz trocas saudáveis, né? A gestante está ali comendo um iogurte cheio de aditivos químicos, corante, e aí a gente troca por um iogurte natural, né? Um iogurte que só tem 2 ingredientes, com uma granola por cima, enriquece esse lanche dessa grávida, né? A gente não fala, não se fala em dieta restritiva. Então, quando a gente faz essas trocas, a gestante acaba diminuindo o peso, né? Às vezes diminui um pouquinho o peso, mas não por conta da dieta. Foi apenas essa mudança de hábito, né? Que é super importante, né? Como a doutora Lara falou, né? A alimentação, o sono, que é importante também.
Né? Então, tudo está interligado nesse cuidado, né? Nessa parte do... Exatamente. A gestante, ela já é tão assim... privada, né, de tanta coisa, é do sono, é da vida social, né, então já tem tanta privação e se a gente restringir muito essa alimentação, né, então fica um pouco complicado. Ivana, eu sempre vejo no consultório, quando a gente começa a introdução alimentar, a família muda o hábito alimentar também, e muitas vezes, né, isso acontece. E começa também a ter uma alimentação saudável com a nossa orientação, né? E vendo que o bebê precisa de uma alimentação saudável, então ela se ajusta. E que coisa boa a gente poder transformar, né? Transformar famílias através do bebê. Exatamente, eu digo muito que quando eu saio para fazer atendimento, quando eu atendo lá no Clube Gestante, eu falo que vou atender famílias, né? Porque quando a gente atende um bebê nessa fase, que está iniciando, que é essa fase de introdução alimentar, a gente atende os pais também. Porque queira ou não queira, como a doutora está falando, eles acabam mudando os hábitos alimentares dele. Né? E aí eu questiono muito, quando foi a última vez que você experimentou um alimento novo? Né? Vamos tentar. Né? Porque assim, é difícil. O bebê tá ali, até então, ele só conhecia o leite materno ou a fórmula infantil. E a partir dos 6 meses, ele começa a experimentar novos sabores, novas texturas. E aí não é fácil para o bebê. O comer é muito difícil. O comer é mais difícil do que o andar, do que o falar. Então, existem vários músculos da face. Então, para esse bebê comer, leva um tempo. Né? Então, a gente não vai chegar e querer que o bebê coma um brócolis, né? Só que ele não sabe que o brócolis é para comer. Ele está aprendendo ainda. Né? Então, a gente vai mostrar, deixar ele pegar, ter contato com esse alimento. Né? Como eu digo para meus pacientes, se eu entregar para você uma pitaia, e aí eu saio de perto e digo, experimente essa pitaia. Você nunca viu a pitaia. Né? O que é que você vai fazer? Você vai olhar, vai pegar, vai cheirar, até você sentir segurança, pegar a pitaia e comer, né? Com o bebê acontece dessa mesma forma. E a família tem que dar exemplo, né? E a família tem que dar exemplo. Eu vejo muito assim, as mães, né, quando elas estão grávidas, elas já começam nessa adaptação, essa nova rotina de alimentar, né? Já pensando, vou comer saudável. Sim. Tanto para me manter, né, não aumentar tanto de peso, aí vem a hipertensão, diabetes gestacional e tudo. Então ela já começa a se cuidar ali na gestação. Sim. Então ali ela já cria o hábito de mudança de vida, né? Então ela dando continuidade desde a gestação, né, de mudar, e aí ela continua no pós-parto, essa alimentação saudável, quando o bebê começa na introdução alimentar, eu acredito que seja bem mais fácil, né? Bem até mais pra fácil. Selecionar as frutas, que talvez ela até tinha, a própria mãe uma seletividade, né? Sim. Por exemplo, meu caso, eu detestava mamão. Né? E meu filho, ele tinha uma constipação horrível. Então, assim, eu comia o mamão para mostrar que era gostoso para ele, né? Porque eu tinha que dar exemplo, né? Então, assim, a gente tem que começar a dar exemplo desde a gestação para nossos filhos, né? Apesar de estar dentro da barriga, a gente tem que começar a dar esse exemplo. E eles seguem muita gente, né? Segue a gente. Eles fazem as coisas espelham, muito né? por espelhismo, né? E eu já ia dar esse exemplo, Lena, quando a gente orienta a introdução alimentar, quando a gente fala sobre o abacate, né? Aconteceu uma paciente no consultório, ela... Doutora, eu detesto abacate. Eu disse, olha, eu estou pedindo para você ofertar para o seu filho, não é? Eu estou pedindo para você a mãe já tem a seletividade. E é um então, erro, muitas vezes doutora. a mãe bloqueia pelo paladar dela. E não é isso. A gente tem que ofertar para a criança, para que ela decida se ela gosta ou se ela não gosta. Se a criança gosta ou não, né? Exatamente. E a alimentação, como a gente bem sabe, ela é neurosensorial, né? A Ivana bem falou isso, que é uma fase difícil. Então, o bebê vai aprender a respirar, deglutir, perceber os sabores. Ele está também começando a se equilibrar, né? Ele já está sentado. Aliás, um marco para a gente começar a introdução alimentar é a postura do bebê, é o sentar, né? Então, esse bebê está sentado, o pescoço aqui equilibrado. A gente começa a introdução alimentar. Então, é uma coisa muito neurosensorial, né? Ele tem que aprender a respirar, mastigar, deglutir,
se equilibrar, né? Perceber os sabores, é muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa, né? e é tudo novo, né? Tudo novo. E a gente sempre orienta que esse momento da introdução alimentar, que neste momento não tem interferência de audiovisual, não deixe tela à vista do bebê. Aliás, tela não pode, né? De forma alguma. Mas uma TV ligada, né? A gente pede para que ele fique ali concentrado naquele momento, para que ele tenha toda aquela percepção da introdução alimentar, para que a gente obtenha o maior sucesso, né? E esse sua desenvolvimento, como a senhora citou, né? O desenvolvimento neuropsicomotor, ele começa ali nessa fase também, Sim. né? Ele tá sentando, ele tá conhecendo texturas, né? Diferentes dentro da alimentação. Por isso que hoje também coloca a criança para sentir, para pegar, né? A alimentação, para ele poder trabalhar essa parte do desenvolvimento dele, que pode até começar a não brincar também, né? Então, assim, no projeto que a gente tem no FB Baby Plus, que é as turminhas, né? Que é trabalhar o desenvolvimento do bebê dentro da atividade sensorial, dentro do brincar. E uma das coisas que a gente utiliza muito é as frutinhas, né? Faz tintas naturais, usa texturas, sementes e tudo já para começar ele trabalhar esse desenvolvimento neuropsicomotor dele também, né? Que é super importante isso. É tão importante esse pegar no alimento, sentir essa textura. Isso faz parte do aprendizado do comer. E, doutora Lara, assim, voltando um pouquinho para as vacinas, né, que eu vejo que também tem muitas dúvidas, quais são assim, as principais vacinas indicadas para gestantes, né? A gente sabe que tem da influenza também, que está super em evidência, né? A gente está num surto de gripes, né? Uhum. E fala um pouquinho assim das vacinas que são importantes para essa fase também. Bem, existem vacinas indicadas de rotina na gestação, né? Que é a hepatite B, a influenza, o vírus influenza é o vírus que causa a gripe, e a DTPA, que é difteria, tétano e coqueluche. Quando a gente fala em hepatite B, são 3 doses, né? 3 doses de vacina, mas a gente considera o estado vacinal anterior da mãe. Se a mãe tem registrado, documentado que tomou as 3 doses de hepatite B, não precisa fazer nenhuma dose na gestação. Mas se ela não tiver esse esquema anterior, ela pode ser sim e deve ser vacinada durante a gestação. Com relação à vacina contra a gripe, que é a influenza, ela é anual, então a gestante deve sim tomar essa vacina independente da idade gestacional. E tem uma diferença da vacina contra a influenza da rede pública para a clínica privada. Na rede pública ela é trivalente, ela só protege contra 3 tipos. E na clínica privada são 4 tipos. E tem já um projeto do governo, não sei especificamente se para 2024 ou 2025, mas será disponibilizada também a vacina tetravalente nos postos de saúde a partir dessa data. A vacina DTPA, além da difteria, protege contra difteria, tétano e coqueluche. Toda gestante deve tomar. Se a mulher engravida todos os anos ela toma em toda gravidez ela deve tomar essa vacina. Como eu falei, a importância da coqueluche, né? O bebê ele recebe os anticorpos através da placenta, né? Ele recebe os anticorpos maternos e ele fica protegido até que ele tome a vacina no 2º mês de vida. Então, essas vacinas, a hepatite B, influenza e DTPA, que é difteria, tétano e coqueluche, são vacinas de rotina que normalmente o obstetra... Rotinas obrigatórias mesmo. Que normalmente o obstetra prescreve durante a gestação. O que não pode tomar durante a gestação? Vacinas de vírus vivos ou bactérias vivas atenuadas, tipo varicela, que é a catapora, sarampo, certo? Essas vacinas não são aplicadas durante a gestação. HPV, dengue, isso não pode ser aplicado, essas vacinas não devem ser aplicadas durante a gestação. E tem vacinas que podem ser aplicadas em condições especiais, né? Digamos, uma paciente precisa se deslocar para uma área que tem uma alta frequência de febre amarela. A vacina contra a febre amarela ela é de vírus vivo, atenuado, então teoricamente não deveria ser aplicado na gestante, mas aí o médico vai avaliar riscos e benefícios, né, daquela exposição, porque febre amarela é uma doença muito grave,
né? Então, o obstetra avalia riscos e benefícios e decide se deve aplicar ou não. Então, é uma vacina para ser considerada em situações especiais. Se a mãe está amamentando, a gente só orienta a fazer a vacina contra a febre amarela depois do 6º mês, ou, se precisar, fazer antes, para a amamentação durante 10 dias. Certo? Não Então, amamenta, né? Então, a gente tem que observar esse período. Aí outras vacinas como meningite B, meningite ACWY também são vacinas que são prescritas em condições especiais e o médico avalia realmente a necessidade. Se tem tem um surto, tem uma exposição maior, aquela grávida está em risco, e aí ele considera a possibilidade de fazer essa vacina. Eu vi essa semana uma gestante falando que no grupo que ela tá com 14 semanas, né? E ela tinha tomado recentemente da influenza, a vacina. E aí soube que estava grávida, ficou na discussão no grupo. Eu tomo, repito de novo, como é que tem que ser? Não, não precisa tomar, Não precisa, ela né? já está protegida, ela é dose única anual. Né? Porque como ela entra na lista das vacinas obrigatórias, Sim. né? Aí ela ficou, tem que repetir de novo. Não, se ela já tomou, ela já está protegida e já vai passar os anticorpos para o bebê. E no calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações já tem a possibilidade de fazer uma segunda dose de vacina contra a influenza em gestantes imunodeprimidas. Entendi. Bacana. Certo? Mas isso aí são casos especiais, né? Seria uma prescrição médica em casos especiais de paciente gestante imunodeprimida tomando uma segunda dose de vacina contra influenza. Aí, em caso de dúvidas, assim, eu tenho dúvidas sobre as vacinas, onde é que ela pode ler, se informar melhor? Precisa ir numa clínica de vacinação para informar? Como fonte de literatura, a gente aconselha o site da Sociedade Brasileira de Imunizações, sbim.org.br, que é o órgão que dita todas as normas. Dica para vocês, onde é? sbim.org.br, que tem o calendário da gestante, tem o calendário da criança, o calendário profissional, né? Bem conteudista, bem atualizado. Eles estão atualizando sempre que sai vacina nova, novas diretrizes, está sempre bem atualizado. Show. Muito bom. E aí, Ivana, tem também alguma alimentação que seja contraindicada na gestação? A alimentação contraindicada é bebida alcoólica, né? A gente sabe que a gestante não deve ingerir bebida alcoólica. E o café, já tem estudos que comprovam aborto espontâneo, risco de parto prematuro. E se eu sou viciada no café, o que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? E aí, o que é que eu oriento? Realmente tem gravidinha que não quer deixar o seu cafezinho, né? E aí, o que é que a gente orienta? O café descafeinado à base d'água, né? Então, se realmente não puder deixar o café, a gente orienta esse café descafeinado, né? E à base de água, porque tem café descafeinado que ele também contém ali cafeína. Então, a gestante evitar o consumo de cafeína, né? Não só do café, mas de forma geral, né? A Coca-Cola, né? Outros alimentos que contêm a cafeína. Que acaba não sendo um alimento saudável, sim, né? Sim. Pensar de forma saudável. Sempre, né? Frutinhas. Exatamente. Aí tem que ter cuidado com as verduras também, né? Verduras, higienização. A gente não deve, essa gestante não deve comer fora de casa alimentos crus, né? Porque em casa a gente consegue fazer a higienização correta. E peixes crus, carnes cruas, né? E isso aí também a gente deve evitar. Fora os industrializados, né? Que são muito ricos em gorduras saturadas, muitas frituras. Então, tentar ter uma alimentação equilibrada e organizada. Essa gestante precisa realmente de uma orientação nutricional, né? Para ter uma rotina alimentar melhor. Verdade. E aí o bebê nasceu, né? A gente falou um pouco aqui da gestação em si, e o bebê nasceu. E o que as mães têm que fazer, doutora Lara? Em relação à vacinação, o que é que tem que ser feito depois que o bebê nasceu? Bem, quando o bebê nasce, ele já toma na maternidade as 2 primeiras vacinas.
BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose, e hepatite B. Aí essas duas é na maternidade ainda. Em geral, na maternidade, mas não tem nenhum problema se essa mãe se deslocar para casa e essas vacinas serem feitas em domicílio. O importante é dar. Tem um tempo, assim, de dar? Não, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Né? Porque entender que esse bebê está exposto, né? Que a tuberculose é uma doença endêmica no nosso meio, né? Apesar de a gente ter a vacina há muito tempo, mas é uma doença muito endêmica. E aí é importante que esse bebê seja protegido o mais rápido possível. E aí, inicial mesmo, o recém-nascido ele só toma essas daí. Toma BCG, aí depois... hepatite B, e depois ele só vai começar o outro esquema no segundo mês de vida. Ele faz 2, 3, 4, 5, 6. Então é uma fase assim, de 2 meses até 7 meses, todos os meses esse bebê vai receber imunobiológico. E é importante que essa mãe realmente siga o calendário, né? Para poder ter o máximo de proteção para esse bebê. E aí, a cada consulta pediátrica, né, a pediatra ela vai orientando a vacinação mensal. Sim. Durante esse período, Sim. até 1 ano. Até 1 ano, Até um com ano. certeza. Não só até 1 ano, né? Porque o bebê a vida precisa ir toda, para o né? pediatra de rotina. Então, normalmente, no primeiro ano de vida, a gente orienta uma consulta por mês. A partir do primeiro ano de vida, uma consulta a cada 2 meses, e dependendo do estado geral desse bebê, se é um bebê saudável ou não, você vai dando um intervalo maior entre as consultas. E, doutora Lara, qual a sua dica, conselho para essas mães, né, que estão ali no puerpério, né, desesperadas para sair de casa, querem levar o bebê para o shopping, querem levar, né, para passear, fazer várias atividades, e ao mesmo tempo vem aquele medinho, né, dessa mãe, né? Em que momento eu posso me sentir segura para poder sair de casa com o meu bebê? Segurança 100% a gente nunca vai ter, né, Helena? A gente saiu, tá exposto, né? Entender que aquele ser tem um sistema imune em desenvolvimento. E ontem mesmo eu atendi no consultório uma paciente com um bebê de 1 mês, e a queixa dela era: doutora, eu não consigo, eu quero sair, eu quero passear, eu quero ir num restaurante, eu estou muito tempo em casa. Né? Então, o bebê estava em aleitamento materno, foi vacinado com BCG e hepatite B. A orientação que a gente dá é que evite locais fechados, com aglomerados de pessoas, né? Apesar da Organização Mundial de Saúde ter declarado que a pandemia de Covid acabou, mas o vírus existe, né? E a gente realmente tem que ter muito cuidado. E aí a gente orienta o meio termo, né? E, doutora, se precisar sair, que vá a um local aberto, né? Que evite que as pessoas toquem no seu bebê. Eu acho que abaixo de 2 meses, esse bebê realmente tem que ficar em casa mais tempo, né? Ter cuidados com as visitas, ter aquelas orientações para as visitas, né? Que não vá visitar o bebê com sintomas respiratórios, que procure não pegar no bebê, né? Se for um vovô ou uma vovó, que higienize as mãos até os cotovelos, né? Todo cuidado que a gente possa ter para garantir a saúde desse bebê é muito bem-vindo. Verdade. E aí, dentro do pré-natal pediátrico, é muito falado sobre esses cuidados também, né, doutora? De evitar... Da questão social, da questão né? social, né? Eu acho que é um tema, assim, um assunto que é muito polêmico, né? Às vezes a pessoa que está de fora não vê, não entende essa importância desse cuidado, né? De respeitar mesmo, né? A gente sabe que a gente está vivendo um mundo aí de pandemias, de viroses, de várias doenças, e as pessoas mesmo assim... Né? Aí diz assim, eu vou visitar no hospital, que é mais rápido a visita, mas mesmo assim ainda vai. Ainda né? vai. Semana passada eu entrei num hospital, num apartamento, que sem exagero, tinha 15 pessoas dentro da sala, dentro do apartamento. 15 pessoas. E dentro dessas 15 pessoas, acho que tinha umas 3 tossindo, daquela tosse. Aí eu, meu Deus, né? Então, assim, as pessoas hoje dizem, eu não vou visitar em casa, vou fazer a visita no hospital, às vezes por opção da mãe, né? Mas é exagero também de pessoas, né? E eu já vi mães, nossa mesmo, que sofreram, né, com essas visitas ainda hospitalar, né? Restringiu a visita em casa para evitar as doenças e tudo, e abriu essa visita hospitalar, e que o bebê teve que ficar internado, né?
por muitos dias, com uma crise grande desse quadro respiratório, por conta das visitas que teve. E que não foi nem em casa, foi hospitalar, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que falar mais sobre esse assunto mesmo, colocar na cabecinha das mães, das famílias, inicialmente, né? Dessa rede de apoio que quer ir conhecer o bebê, mas a gente tem que... E muita gente acha que é besteira, né? E aí pega na mãozinha do bebê, beija a mãozinha do bebê. Quer tirar foto, né? Vai mostrar pra família que foi conhecer o bebê. Eu falo pras mães assim, pra não ser você a chata, a família não pensar que você que é a chata, fala que é a pediatra. Olha, a pediatra diz que não pode fazer isso, que não pode, né? Que é melhor evitar isso, né? Então, realmente, é um momento de muita fragilidade desse bebê. E eu costumo dizer assim, mãe, se teu bebê adoecer, quem vai ficar com ele? Sim. É a sua visita ou é Sim. você? Né? Então, é importante a mãe ver esse bebê em primeiro lugar. Não é festa, não é a lembrancinha, o bolo, a casa arrumada, não. É a saúde do bebê em primeiro lugar. Doutora, e falando em saúde, se esse bebê estiver doente, né? Eu digo assim, a nível respiratório mesmo, com o narizinho corizando, congestionado, ele pode tomar uma vacina? Tá. A contraindicação à vacina é a febre ou doenças que debilitem o bebê. Mas só uma coriza não tem problema. Se esse bebê tem um estado geral bom, não contraindica. Olha aí, né? Não contraindica. Né? Eu vejo também muitas mães, não, vou deixar estar gripado, vou deixar passar uns dias para poder Pois fazer. mas o tá gripado tem um leque de possibilidades. O que elas pensam? Tá gripado, né? Tá febril, vai tomar vacina, vai ficar com febre. Tá com febre, não deve se vacinar. Vai piorar, né? Porque vai ter a reação, né? Então, tá gripado pode ser desde um Covid, que você não fez um diagnóstico, pode ser uma sinusite, né? E a gente sabe que nesse primeiro semestre de 2023 aconteceu uma coisa muito diferente no comportamento viral, né? E no comportamento dos vírus e das crianças. Tem estudos em andamento mostrando que crianças que foram infectadas pelo Covid têm uma sensibilidade, aspas, né? É como se tivesse uma resposta imune alterada a novas doenças. Então, a gente vê um adoecimento muito grande dessa população pediátrica, a gente viu, né, e a gente está vivendo isso neste semestre. Então, a gente vê muito influenza, muito sensicial respiratório, né, as crianças dormem bem e acordam cansadas, né, então a gente está vendo realmente um adoecimento muito grande da população pediátrica. Mais uma vez, higiene, boa alimentação, uso de máscara, se necessário, né, em ambiente com muita gente, enfim. E prevenção acima de tudo. Prevenção acima de tudo. E aí vem a amamentação, né? A amamentação, o bebê também se protege de muitas coisas, né, doutora Lara? E aí, com certeza. A alimentação, na amamentação, ela deve seguir os mesmos padrões que ela vinha se alimentando durante a gestação. O bebê também se protege, né, das vacinas, que passa pelo leite materno também. Como é que é essa... A alimentação, ela não muda muito durante a amamentação, né? A gente pede para ela continuar essa alimentação o mais saudável possível, livre de gorduras, de frituras, né? E que ela tenha realmente uma alimentação bem organizada, porque o gasto energético dessa mãe, quando está amamentando, é muito grande. E aí a mãe sente fome, sente sede, né, doutora? E aí a gente orienta muito a ingestão de líquidos, de água, de suco, de água de coco, para poder ajudar nessa produção do leite. A gente sabe que esse período de amamentação não é fácil. Muitas mães passam um sufoco, né? Então, ela não precisa estar preocupada nessa... Primeiro, eu digo muito para minhas pacientes, vamos focar agora no seu bebê, na sua alimentação, na sua amamentação. A perda de peso é uma consequência, né? E aí, nessa hora que junta a rede de apoio, né? As pessoas ali do seu lado, trazem o seu suquinho. Exatamente, muito importante essa rede de apoio. Alguém que faça a sua alimentação e a mãe fique ali só
na amamentação, pelo menos exclusiva, né? A gente hoje não pode também dizer, um tempo certo de 6, 7 meses, né, doutora Lara? Me corrija. 6 meses. Essa mãe que ela não consegue amamentar, né? E acontece, né? Por alguns motivos. Ela fica frustrada, eu vejo também. Eu não consegui amamentar meu bebê de forma exclusiva por 6 meses, né? E aí fica triste, aí entra as depressões pós-parto, porque não está conseguindo amamentar, mas ao mesmo tempo ela está ali só em estar com o bebê no colo, aquela extragestação, né? Ela já está passando todo o amor e a importância desse cuidado também para o bebê, né? Sim, sim. E aí eu vejo muitas preocupações de várias mães, assim, eu tenho desesperada para amamentar esse bebê de forma exclusiva. Mas em casos especiais ela também pode amamentar e suplementar de uma outra forma, não pode, doutora Lara? Com certeza, com certeza. O que a gente vê hoje é uma pressão social, depois vocês me dizem se vocês concordam com isso, mas as mães, elas querem ser as mães perfeitas das redes sociais, né? Então elas querem que tudo seja num clique, e que tudo seja fácil, e que tudo seja maravilhoso, e que tudo dê certo, 100%. Então, ela entra no processo, começa a amamentação, não, eu vou conseguir. E quando não consegue, vem uma frustração tão grande, né? Uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro do consultório, falando, mãe, você não vai ser menos mãe, ou uma mãe ruim, porque não conseguiu amamentar 6 meses. Você deu o seu melhor. Né? O fato de necessitar complementar com uma fórmula, porque um bebê não está ganhando peso, porque teve dificuldade no mamilo, enfim, N causas, não vai te desmerecer, né? Você não vai ser uma mãe pior por conta disso, e você continua dando amor. Né? Quantas mães não adotam crianças, não amamentam, esse bebê é de fórmula desde o início, né? E são mães maravilhosas. Então, eu acho que a gente tem que ser feliz com o que a gente pode dar para o nosso filho, né? A gente tem que ser a melhor mãe com as nossas possibilidades, com o que nós temos de melhor para dar para esse bebê. E evitar comparações, né? Evitar comparações. Eu evitar... sou uma mãe, você é uma mãe. Exatamente. Né? Cada gestante é única, cada mãe. A rotina da casa de cada um é diferente. Né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar dessa forma, né? Como você disse, a sociedade está ali, né? A parte do Instagramável, a pessoa fica vendo aquela mãe e você idealiza querer ser aquela mãe que amamenta, aquela mãe que cuida do corpo, aquela mãe, porque tá tudo vendo ali no Instagram, não é real, não é assim, real, né? Pode até ser, mas é a rotina dela. Ela consegue ter pessoas ali que ela consiga, né, mostrar o que é a vivência dela, mas cada família é única, cada família tem sua rotina, né, tem suas necessidades. Eu comparo, puxando aqui um pouquinho também, as mães, né, que começam as crianças na introdução alimentar, né, tem mães que dizem assim, eu não tenho tempo de sentar com meu bebê no chão para botar as frutinhas, para selecionar, então assim, e aí ela fica se frustrando também, porque ela não consegue fazer aquele tipo de alimentação com o bebê dela, porque ela viu que na rede social que tem outras mães que conseguem, né? Então, assim, tudo eu acho que a gente tem que pensar como mães, como família, de vivenciar ali a sua rotina diária, né? Se eu vou precisar colocar meu filho mais cedo, realidade, né? Meu filho mais cedo numa creche, no berçário, é a minha realidade. Então a gente tem que entender e não ficar se espelhando, né? Nessas redes sociais que a gente vê que não é real. Né? A gente tem que falar um pouco dessa maternidade real, né? Mostrar que existem os obstáculos, as dificuldades, né? Existem momentos também de leveza, de alegria, mas a gente tem que entender que cada família é única, né? E aí vem a introdução alimentar, né? Eu vejo muitos desespero quando as mães estão, né, chegando nessa fase. E hoje eu entendo também que para entrar na introdução alimentar vem esse acompanhamento com a pediatra junto, né? Vocês são um casamento perfeito ali, sim, né? De avaliar o desenvolvimento do bebê para ver a hora certa, né? Se ele está pronto para iniciar a introdução alimentar. E aí entra a nutricionista com essa apresentação, né? Das frutas, dos cortes. Fala um pouquinho, Vana. Assim, esses primeiros 1000 dias, né? Que vem desde a concepção, né, que são os 270 dias da gestação, mais 365 do primeiro ano, mais 365 do segundo ano. Então, esses dias ocorre uma
uma programação física e metabólica. Então, esse bebê vai ter um desenvolvimento neurológico, imunológico e formação de bons hábitos alimentares, né? E aí, quando a gente chega nessa fase de introdução alimentar, que é a alimentação complementar, que a gente chama, e aí a gente tem que dar uma orientação, né, para essa mãe, de que o bebê tem alguns sinais, né, para ele iniciar. Porque alguns profissionais acabam que diz que um bebê tem que começar com 5 meses, com 5 meses e meio, mas na realidade ele tem que começar com 6 meses, mais os sinais de prontidão, não é, doutora? Então, quais são esses sinais de prontidão? É quando ele apresenta o pescoço firme, quando ele não está tombando para o lado e para o outro, né? Quando o reflexo de protusão lingual está mais reduzido. Então, são vários pontos. Quando ele demonstra interesse pelo alimento, né? Quando ele pega objetos e leva até a boca. Então, são vários pontos que a gente precisa avaliar para iniciar essa introdução alimentar, né? E aí a gente orienta começar com as frutas. Antigamente tinha a questão do suco de laranja-lima. Laranja-lima, limão não, laranja-lima. Orientava muito. Então tá em desuso. Hoje em dia a gente começa realmente com as frutinhas e o mais variado possível, né? Antigamente também era 3 dias de fruta, não é, doutora? A gente estava conversando. E aí não, o quanto mais variedade a gente puder estar oferecendo para esse bebê, quanto mais ele for exposto, né, a esses alimentos, melhor. E acaba que a alimentação também é uma imunidade, né? Ele cria ali hábitos, né, de defesa do organismo com a alimentação saudável, né? Sim, já tem estudos que comprovam que essa alimentação adequada, equilibrada, até os 2 anos, vai repercutir aí para a vida adulta, né? Então vai ser adultos mais saudáveis, com menos riscos de doenças cardiovasculares, de comorbidades. Né? Tem uma colocação que a gente diz que o infarto, digamos, se uma pessoa tiver um infarto aos 40 anos, né? Um infarto aos 40 anos não é culpa do que você comeu nos últimos 2, 3 anos. É lá do seu passado, da sua primeira infância, né? De como você estabeleceu esses hábitos alimentares, como foi a sua vida toda de rotina alimentar, né? Então, uma dieta baseada em gorduras, né? Em excesso de sódio, em alimentos multiprocessados, isso vai se acumulando ao longo do tempo nas artérias e vai causar uma obstrução coronariana, e hoje só o que a gente está vendo, né? Mais e mais pessoas jovens com infarto agudo. É isso mesmo, doutora. E a doutora tocou no assunto assim, que é a chavezinha do nossa série, 1000 Dias, que é justamente isso, né? Como você falou, o adulto lá, com os 40 anos, teve um infarto, ele acha, né? Que foi porque os últimos 3 meses se alimentou mal, tá bebendo, né? Não tá fazendo atividade física, não. Mas é justamente isso, o cuidado que ele teve lá na primeira infância, desde a gestação também, né? Então, assim, começou errado lá no início, né? E esse é um dos pontos-chave que se fala dos 1000 dias, né? Esse cuidado que vai dar concepção, né? E não daquele momento que ele está passando hoje por 40, 50 anos tendo um infarto, porque acha que está se alimentando mal, que não está fazendo atividade física, né? Então esse foi um ponto, sim, muito importante. Essa palavra que você usou, concepção, quando a gente fala em pré-concepção, a gente já lembra. Antes, quando a gente falava em pré-natal, a gente pensava só na mãe. Não, hoje a gente prepara o pai e a mãe. Então, se esse pai puder ter vida saudável, né? Tô falando antes de engravidar, tá? Antes de engravidar. Então, uma vida saudável, não fumar, não fazer uso de bebida alcoólica, né? Essa mãe também seguir essas orientações, né? Então, a gente vai ter células melhores, né, para formar esse embrião, esse bebê, tá? Então, hoje, falando em pré-concepção, a gente fala em saúde materna e paterna, tá certo? E aí, vem o pré-natal, né, e a gente segue com os 1000 dias. Verdade, doutora. Muito importante, gostei dessa dica, viu, doutora? Então, assim, pensando em engravidar, vamos pensar no nosso
Concepção. pré-concepção, né? Pensando numa boa alimentação, na atividade física, mudanças de hábitos para a gente pensar em ser pais, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, gente. E quando a gente fala de nutrição, né, a gente está falando hoje dos primeiros 1000 dias, mas já tem o conceito, primeiros 2000 dias, né? A gente já Os 1.100 dias, né? a gente já tem um conceito expandido até o 5º ano de vida, né? Quando a gente sabe que esse desenvolvimento neurológico é muito importante. Então, mais uma vez, reforçar a importância do acompanhamento nutricional, da vida saudável, né? Nos primeiros 5 anos de vida, para que a gente obtenha um cérebro produtivo, bacana, saudável. Que legal. É isso mesmo. Pois eu gostaria de agradecer e fechar com chave de ouro, né? Com essa super dica da doutora Lara e da doutora Ivana. Esse nosso episódio, né? Vacinação e alimentação nos 1000 dias, tá? Gostaria de agradecer aqui ao UFB Universitário por nos ceder essa biblioteca lindíssima para esse episódio acontecer, essa série 1000 dias. Muito obrigada a vocês são muito importantes pra gente estar criando essa série, né? De bastante informações para as nossas famílias. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e deixar aqui que vai ser lançado o nosso 3º episódio, onde a gente vai falar sobre a saúde do bebê, amamentação e puerpério, tá? Então fiquem ligados. Quem não assistiu a nossa primeira série de planejamento e preparação para o parto, volta lá no primeiro episódio para assistir e seguir essa série bacana que é a série 1000 dias. Obrigada!